Só com os olhos da razão podemos ver os esplendores da justiça. Vivemos realmente num mundo de antíteses e diferenças fundamentais. Isso a gente vê. Mas só com os olhos realmente mais evoluídos é que a gente consegue entender, né, todas essas diferenças nas quais estamos aí mergulhados nesse plano de provação e expiação. Isso é o quê? É a pena de talião. É o olho por olho e dente por dente que Moisés aplicou na época, só que essa aplicada por Deus. Essa aplicada por ele ao nos dar a oportunidade do resgate numa encarnação, permitindo que façamos a escolha das provas dentro daquilo que mais vai poder nos dar condições de resgatar o nosso passado. Então não há vítimas no meio de toda essa anomalia. Não há vítimas. E não podemos dizer que vítimas foram aqueles que desencarnaram e nós não. Depende de como se encara o termo vítima, né? Depende de qual é o ponto de vista. Nós estamos nessa terra de passagem. Nem sempre permanecer aqui é prêmio. Né? Em determinadas situações pode não ser. A morte não é um castigo. Os olhos do corpo veem vítimas quando os da alma não funcionam. Infelizmente é assim. Nosso julgamento é péssimo, né? Os nossos sentidos observam a parte destacada do todo. A gente não vê o todo, a gente só vê partes. Olha, se cair uma nave alienígena lá no meio do deserto do Saara e não puder sair dali, vai achar que não tem habitante na Terra. Né? Vai achar que a Terra é um deserto. Porque aquilo é imenso. Se ela não puder sair dali, ela não viu gente, não viu nada, caiu num ponto em que não existe nada, então vai achar que a Terra realmente é inabitável. Então a gente só vê uma parte do todo e não consegue assambarcar, não é, todo esse planeta, todos os desígnios de Deus para esse planeta em evolução. A sabedoria do Espírito, ligando o passado ao presente, abrange o conjunto e a realidade. A vida no amálgama das múltiplas existências que nós temos aí em busca da nossa evolução. O homem é senhor do futuro, mas ele é escravo do passado. A gente sempre diz que o plantio é livre. Nós somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós plantamos é aquilo que a gente vai colher. Então, o livre-arbítrio funciona na hora de plantar. Depois, a gente tem que receber a colheita daquilo que nós plantamos. Então, a gente não pode reclamar. Nas desigualdades sociais, está a sanção da justiça, de acordo com a velha profecia de Isaías. Já lemos essa profecia de Isaías várias vezes aqui. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e todo o monte outeiro serão arrasados. Os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos, e assim todo homem verá a salvação de Deus, né? A potencialidade de Deus. Mais ou menos o que a gente está vendo acontecer aqui no nosso ambiente, né? Ninguém tem mais do que merece nessa vida. É até prepotência quando a gente pergunta a pessoa se ela está bem. Ah, eu tenho mais do que eu mereço, eu estou ótima. É prepotência, porque não está. Por que estaria? Por que Deus estaria privilegiando um e outro não? Claro que não. Então nós temos tanto a nossa cota de tristeza quanto a de alegria, na medida certinha do que a gente tem que ter. Não há fiel, não há balança de precisão mais delicada e perfeita que a justiça distributiva. Deus não tem que intervir nas sanções dos atos humanos, porque cada ato carrega em si o efeito. Né? Cada atitude que nós tomamos já carrega o seu efeito. Deus não precisa ficar lá apontando o dedo, olha, você fez isso, agora vai acontecer isso. Não, cada coisa carrega em si mesmo o efeito, né, daquilo que ela provoca.
Então Deus não fica lá tomando conta disso ou daquilo, não é assim que as coisas funcionam. Nos deu livre-arbítrio, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, nos deu o conhecimento do bem e do mal, nos deu a lei escrita na consciência. O que mais a gente deseja, né? O que mais a gente quer? Estamos num nível de evolução intelectual excelente, podendo ver isso, mas acontece que o desenvolvimento moral está deixando muito a desejar. A força invisível que distribui os bens e os males é uma lei. E é assim como é impossível, né, que uma lei universal, como, por exemplo, a lei de atração, não dê certo, né, esteja alguma coisa errada ali. Se é impossível isso, é impossível também que essa lei de distribuição, que é uma lei divina, que está atrelada ao nosso livre-arbítrio, também tenha os seus problemas. Claro que não tem, né? Assim também não é possível que a portentosa lei de Deus tenha um mínimo erro. Quer dizer, com certeza o erro está realmente em cada um de nós. Pois assim é a justiça distributiva, né? Nosso olhar, nossa observação, nosso juízo, nosso compasso se equivocam constantemente, mas a lei não. Então a gente pode burlar as leis do mundo, mas as leis de Deus, com certeza não. O que acontece é precisamente o que tem que acontecer, e o universo inteiro não esmagará sequer uma formiguinha se não tiver necessidade disso. Então, o que acontece é o que realmente deve acontecer. Nós já falamos isso quando abordamos os flagelos destruidores com seus objetivos, né, da evolução moral e intelectual, e realmente tudo isso é compatível com o planeta e está ao nosso favor na questão evolutiva em planos de prova e expiação. Trazemos conosco perfeitamente encadeados as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo o que acontece nesse planeta e no universo. As vicissitudes da vida, portanto, elas são de duas espécies, as contrariedades da vida, né? Umas têm causas na vida presente e outras na vida fora dessa aqui, que nós estamos em experiência atual. Muitos males terrenos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Então, são vítimas, realmente são vítimas. Mas são vítimas de quê? São vítimas de sua própria imprudência, de seu orgulho, de sua ambição. São arruinados pela falta de ordem, de disciplina, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos. Como a gente tem falado, evidentemente que problemas climáticos acontecem de tempos em tempos e vão continuar acontecendo. Mas eles são agravados pela imprudência, pela negligência e por tudo que a gente vê aí de inferioridade enraizada em cada um de nós que pertencemos a esses planos de provação e expiação. Muitas uniões infelizes que a gente vê acontecer na Terra são fruto de cálculos de interesse ou de vaidade. E não estou me restringindo à união familiar, matrimonial, qualquer união, interesses próprios, né? Sociedades, tudo isso ali parece que visando apenas um interesse próprio e provocando aí uma série de males que vão ter o retorno para cada um daqueles que são responsáveis e daqueles que têm a parcela de responsabilidade. Que todos, né, que têm alguma mágoa, alguma dúvida quanto a essa justiça de Deus, que tem alguma coisa que esteja ferindo, né, seu coração, decepções da vida, sofrimentos pelos quais passam, interroguem firmemente a própria consciência e ver o que vem ali. Mas fazer uma reflexão sincera, senão não adianta. Se ficar na superficialidade, tapando o sol com a peneira, não vai resolver. É se dispor mesmo ali a fazer uma reflexão séria, vai ver que tem muita responsabilidade na vida que está vivendo. Se não tiver, com certeza, o sofrimento é resultado de causas anteriores, né? O homem é assim, em grande número de casos,
o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, claro que é muito mais simples acusar a sorte, né? Muito mais simples. Mas quando a experiência muitas vezes chega tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada totalmente, gastas as forças que se tinha, e o mal é irremediável muitas vezes, ele lamenta os erros cometidos e gostaria de recomeçar. Como aquele trabalhador, né, que fez mal o seu trabalho durante o dia, chega no final, ele lamenta o dia perdido, mas ele sempre fala, tem um amanhã para corrigir. Como esse trabalhador que diz isso, nós também dizemos e sabemos que vamos ter reencarnações para corrigir as nossas falhas. Aí cada uma delas vem mais pesada que a outra, se a gente não der jeito naquela que nós estamos vivendo, né? O trabalhador diz, perdi meu dia, e muitas vezes nós falamos, perdi minha vida. E assim, nós vamos tendo a oportunidade do Pai de reencarnarmos e resgatarmos o nosso passado. É nesse sentido que a gente isenta Deus das dores e dos sofrimentos que nos acontecem na Terra. Por conta desses transtornos, né, dessas tristezas todas, existem os males que mesmo, né, assim, sem ser diretamente ligados às nossas imprudências, que sejam até estranhos à nossa vontade, que a gente não tem uma participação direta, parecem, né, nos golpear profundamente, mas são devidos a causas anteriores e não a causas atuais. Perda de entes queridos e dos que sustentam a família, acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, né, como esses que nós estamos vivendo aí, mas mesmo assim, mesmo sofrendo esse flagelo natural, muitos com responsabilidades muito sérias sobre os efeitos que estão sofrendo, né, dentro desse flagelo, por imprudência, por negligência, né, por desobediência às regras, né, das construções e tantas coisas mais. Doenças congênitas, né, que a gente não tem muito o que fazer, né, sobretudo aquelas que tiram da criatura a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho. Então, são inúmeras as dores pelas quais passamos, que nós não temos uma causa agora, mas são causas anteriores. Não é ninguém que tem hoje uma criança com problema congênito, com uma doença congênita, isso não aconteceu por acaso. E quando está saudável, que acontece alguma coisa, também não foi por acaso. Esse tipo de ação, de efeito, melhor dizendo, é consequência do mau uso do livre-arbítrio, ou nessa ou em outra vida. Então não acontecem essas coisas por acaso, são fatalidades, mas fatalidades provocadas por imprudências e negligências de outras vidas, se não foi dessa.